Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre esse curso de música católica e música sacra. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a preparação das nossas músicas para a liturgia. A importância de selecionar bem, seja as músicas ou seja também o ministério que vai fazer essa execução das músicas da liturgia na igreja, tá bom? Antes de nós começarmos, claro, estamos num lugar santo, Santíssimo com a gente, nossa mãe também, nos acompanhando nessa aula, e por isso vamos invocar o Espírito Santo para que ele possa nos dar discernimento e que a gente consiga compreender todas as informações que vão ser passadas nessa aula, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A partir desse momento, nós invocamos o Espírito Santo para que Deus nos dê aí o discernimento e a sabedoria correta para compreender essa aula. E eu quero falar para vocês o seguinte: você que já assistiu a primeira aula, agora está assistindo a segunda, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, com os nossos irmãos católicos, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreva no canal também para você receber as notificações, ative o sininho. Claro que, assim como qualquer outra pessoa que está no YouTube nessa área de evangelização, ou seja, youtuber, a gente sempre pede o apoio de vocês para que esse processo de evangelização chegue mais longe e que mais pessoas possam ver esses vídeos. Lembrando que essa aula a gente ainda está usando um documento Música Sacra do Concílio Vaticano, né? E também aprovado pelo Papa João Paulo II. Eu gostaria que vocês, quem não tem ainda o documento, pode colocar nos comentários aí, a gente vai tentar deixar um link para você baixar esse documento para depois a gente conseguir acompanhar junto ao longo das aulas, tá bom? Hoje nós vamos falar da importância de fazer uma boa escolha de música, do contato que nós temos que ter com o nosso pároco, com a nossa igreja, para selecionar melhor as músicas litúrgicas. Se você acaso está entrando agora nesse ministério de música católica para músicas que tocam dentro da missa, gostaria muito que você tivesse o discernimento de compreender hoje sobre o que nós gostamos de apresentar nesse curso, que é o que? Nós, como fiéis e leigos, né? E também como católicos, temos que ter o máximo possível de respeito pela nossa igreja. E isso é interessante. Às vezes nós escolhemos músicas, nós montamos repertórios e os nossos párocos não ficam sabendo, né? E aí acaba não batendo com a liturgia do dia, acaba não batendo com a homilia que o padre vai fazer. O interessante é que você tenha esse contato com o seu padre, tenha essa abertura com o seu padre, né? Não só porque ele é o padre, mas isso também ajuda ele na hora da homilia, ajuda ele na hora daquela reflexão a elaborar coisas interessantes que ele possa usar o canto, ou que o canto possa ser usado para complementar a homilia do padre. Esse contato é muito importante. E assim, não sou eu, Rafael, que peço para vocês. Eu vou mostrar para vocês no documento que a gente está estudando, tá bom? E ele diz assim, ó, o documento de música sacra: a preparação, acima de tudo, deve-se tomar cuidado especial para que os ministros necessários sejam obtidos e adequados, e a participação ativa do povo seja incentivada. Aqui é muito bom, porque aqui a gente pega o começo do que a gente está falando, sobre preparar bem esses ministros e fazer com que eles tenham uma boa apresentação, com que eles tenham uma boa dinâmica que façam o público participar do canto na liturgia através dessas pessoas, desses ministros. Mas logo depois fala assim, ó: o arranjo adequado de uma celebração litúrgica requer a devida designação e desempenho de certas funções, pelas quais cada pessoa, ministro ou leigo, deve desempenhar todas e somente as partes que pertencem ao seu cargo pela natureza do rito e das normas da liturgia. Tá bom? E assim a gente continua. Assim também exige que o significado e a natureza apropriada de cada parte e de cada música sejam cuidadosamente observados,
Para conseguir isso, essas partes devem ser cantadas especialmente que, por sua própria natureza, precisam ser cantadas, usando o tipo e a forma de música adequada ao seu caráter. Tá bom? Aqui eu quero fazer um adendo para vocês pelo seguinte. A preparação prática para cada celebração litúrgica deve ser feita em espírito de cooperação por todas as partes envolvidas, sobre a orientação do reitor da igreja, seja em rituais, pastorais ou musicais. Então, o que o documento já fala para nós aqui? Quando a gente vai montar esse repertório para a missa, é interessante que o nosso pároco esteja ciente das músicas que a gente vai cantar. Correto? Porque, às vezes, igual falou aqui, os arranjos têm que ser adequados à celebração litúrgica, requer a devida designação e desempenho de certas funções. Tá bom? Então, às vezes, tem uma música que naquela celebração, uma celebração que envolve um rito especial, um arranjo especial, é interessante que você esteja em contato com o seu padre até para você saber. No caso, um violino, um piano, um órgão, tem um arranjo de violão, tem um arranjo de teclado que gostaria que colocasse. É interessante que se você estiver de acordo com a parte litúrgica, é só você passar para o seu padre. Quando ele for trocar uma ideia com você, ele vai falar o quê? Ele falou, bacana, gostei, achei interessante, mas para essa missa que hoje celebra devido ao santo tal, é uma ação de graça, é isso, é aquilo, gostaria que você colocasse um arranjo diferente. Nesse caso aqui, quando você tem abertura, a gente faz o quê? A preparação prática para cada celebração litúrgica. Para cada celebração litúrgica. Por exemplo, neste final de semana nós vamos ter uma celebração litúrgica que fala sobre o Pentecostes. Então nós sabemos que os cantos que nós vamos cantar nessa celebração são cantos mais voltados para o Espírito Santo. Não que a gente tenha que fazer uma pneumatologia, se não me engano é o nome, né? O estudo apropriado do Espírito Santo, mas que a gente tenha cantos apropriados ao Espírito Santo. E se você não sabe, quem que pode te auxiliar nisso? O seu pároco. Você vai trocar uma ideia com o seu pároco e falar, eu preciso de informações, padre, relacionadas a essa missa de Pentecostes, o que eu posso cantar, o que eu não posso, o que nós devemos cantar com relação ao Espírito Santo. A música que eu vou cantar, ela só tem o Espírito Santo só no refrão, serve. Ela tem o Espírito Santo só no começo, serve. Esse feedback é importante você ter com o seu padre. Não é eu que peço, é o documento da igreja que pede. Vou ler novamente. A preparação prática para cada celebração litúrgica deve ser feita em espírito de cooperação por todas as partes envolvidas, sob a orientação do reitor da igreja, seja em rituais, pastorais ou musicais. Então, quem pede para você preparar bem a liturgia não sou eu, é o documento da igreja. E quem pede para você ter um feedback com o seu padre também não sou eu, é a própria igreja. Então, vocês precisam andar lado a lado. Tem muita gente que está dentro dos ministérios escolhendo a música que ele acha viável para ele, mas não é para você. Lembra-se que a celebração que nós fazemos, ela é inteiramente voltada para Deus. A música tem que ser uma oração, e essa oração tem que atingir os fiéis, levando eles a um estágio maior de contemplação o que ele está vivendo naquele dia, sobre aquela liturgia, sobre aquela celebração, sobre aquele momento. E claro, sendo o foco somente a Deus. E olha aqui, vou repetir novamente, o arranjo adequado de uma celebração litúrgica requer a devida designação e desempenho de certas funções, pelas quais cada pessoa, ministro ou leigo, deve desempenhar todas e somente as partes que pertencem ao seu cargo pela natureza do rito e das normas litúrgicas. Ou seja, não adianta você querer entrar no lugar do padre, viu, meu irmão? Quem coordena a missa, quem celebra a missa ali, junto, claro, com a comunidade, quem coordena tudo isso é o padre. Então a gente não pode tomar a função dele, nós temos que estar junto com ele, não acima dele. Até porque não tem como estar acima do padre. O persona Christi é o padre. Nós temos que respeitar a opinião dele. E nós temos, claro, que expor a nossa opinião ao padre para que juntos consigamos chegar a um discernimento correto para celebrar dignamente a liturgia. E aí eu vou te falar de novo, talvez você não prestou atenção, mas só para a gente fechar. Isso também exige o significado e a natureza apropriada de cada parte e de cada música, e que sejam cuidadosamente observados, ou seja, pode-se tocar qualquer música? É uma pergunta para você. O documento diz que o significado e a natureza apropriada de cada parte de cada música sejam cuidadosamente observados. Por quem? Se você não trocar uma ideia com o seu padre, vai ser difícil, viu? Cuida disso. Cuida disso. Essa aula é justamente para você de Ministério de Música que está entrando agora,
por mais experiência que você tem, por mais convívio que você já tenha dentro da igreja, lembre-se do que o documento pede. O que a igreja pede para você como Ministério de Música Católica. Lembre-se, para conseguir isso, essas partes devem ser cantadas, especialmente que, por sua própria natureza, precisam ser cantadas usando o tipo e a forma de música adequada ao seu caráter. Então vamos lá. Existem partes da celebração que devem ser cantadas e existem outras partes que não é todo momento que a gente vai colocar música. Não é todo momento que tem fundo musical, não é todo momento que a gente coloca música, não. São nas partes adequadas, usando o tipo e a forma de música adequada ao seu caráter. Se é uma música de entrada, ao caráter de música de entrada. Se é uma música de glória, ao caráter de uma música de glória. Se é uma música de ação de graças, ao caráter de uma música de ação de graças ou reflexão. Se é uma música de final, ao caráter de uma música de final. Claro que todas elas tenham que ter sentido com a liturgia do dia. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você essa nossa aula. Creio que, se você assistiu a primeira aula, essa é só mais um complemento daquela parte que a gente fez logo no começo daquela aula bônus. São 6 aulas que vão estar disponíveis para vocês aí, tá bom? Gratuitas. Aproveitem bastante o conteúdo e o material que a gente está desenvolvendo para ajudar você, nosso irmão católico, que faz parte do Ministério de Música da igreja, e ajudar você também, leigo, que está entrando agora nos ministérios, está tentando se descobrir, está começando a conhecer um pouco mais sobre a nossa fé e sobre a nossa igreja católica. Espero que a gente consiga ajudar todos vocês de uma forma geral, que a linguagem seja uma linguagem oportuna para todos, que todos consigam compreender. E claro, baixem o documento, Música Sacra. Baixe esse documento. Talvez eu consiga já deixar o link nesse vídeo para você baixar. Se não, deixe nos comentários quem tem interesse sobre o documento, que a gente vai dar um jeito de enviar esse documento para você ou deixar um link para você poder adquirir esse documento, tá bom? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Um abraço.